Oi? Achou. Muito boa noite, sejam Chega todos mais, muito chega. bem-vindos. Acho que tem que chegar sua cadeira um pouquinho pra falar que a sua cadeira é Ah, tá. fixa. A minha cadeira é móvel. Agradecemos a todos por esta adorável companhia. A gente demorou um pouquinho porque eu estava dando aula até agora. Mas espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem. Manda essa live para mais pessoas. Vamos conversar aqui sobre alguns temas importantíssimos. Vão dizendo as cidades de vocês. Digam as cidades de vocês. De onde é que vocês estão teclando. Oi, quer TC? Você tinha Mirk? Não, Então você não é tão velha nem quanto eu. sei o que é isso. Mirk era um negócio interessante. Mirk, sei que... Mas é porque eu não tinha computador, essas coisas. Eu fui ter computador quando eu entrei na faculdade. Então você fazia sinal de fumaça. Era. Ah, meu Deus do céu. Pessoal de Belo Horizonte, sejam todos muito bem-vindos. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos conversar. Meu bem, espera mais um pouquinho pra começar a falar. Então, deixa eu falar. O que Deixa tá ela falar. acontecendo? Nossa, gente, me respeitem que eu tenho cabelo branco. Olha isso. E isso é porque tá pintado, viu? Mas enfim, acho que é a luz. Eu tava hoje conversando com uma amiga da infância. Eu fico feliz por duas coisas. Quando alguém muito assim, faz tempo que eu não falo, vem falar comigo. Eu fico feliz pela pessoa estar falando comigo, tipo, olha que legal, tô tendo a oportunidade de falar com essa pessoa. E fico triste porque eu já sei o motivo. Sempre que vem alguém assim falar comigo que faz muito tempo, quando a pessoa já me dá um oi, eu já falo assim, deu treta no casamento. Exato. É bom e é ruim. É bom porque eu sei que tudo que aconteceu com a gente faz com que as pessoas me procurem. Mesmo que eu não esteja na linha de frente como você, dou graças a Deus por isso também. Enfim, fico feliz por esse ponto, fico triste pela situação da pessoa, obviamente, né? E Eric passou pelo quarto dos meninos, eu tava lá pintando, quem tá no meu Instagram tá vendo o corre Da pintura lá, né? da pintura e das mudanças todas, que toda vez que a gente muda, eu quero fazer. Uma coisa engraçada é que a gente tava conversando com um casal de amigos nossos, né? A minha amiga falou assim, nossa, você ama fazer essas coisas, né, Isa? E Deus te ama tanto que ele fica trocando você de um lugar pra outro, pra você sempre ter lugar, sempre ter coisas pra fazer, sempre ter paredes brancas pra colorir. Aí eu falei, então... Ela não gosta tanto de se mudar. Então, Jesus é por isso? Então, para, não quero mais. Enfim, ele passou por lá e eu vi uma parte da conversa do que eu tava falando. Nem sabe quem é a pessoa, até agora não sabe quem é, né? Quem é? Não fala, não. Ah, Não fala, engraçadinho. E aí, ele falou, vamos fazer uma live hoje? Aí eu falei, tá, vamos. Então, não é um assunto muito confortável pra falar. Mas eu já percebi que o Senhor sempre tem me colocado nessa situação, mesmo quando eu fujo dela. Sim, Então eu não vou ser Jonas. sim. E não vou ficar fugindo, né? Então toda vez que eu coloquei no meu coração, que todas as vezes que eu fosse perguntada ou chamada para falar sobre isso, eu falaria. Então, eis-me aqui para falar do outro lado da restauração. Bota do outro lado do deserto aqui, ó. O outro lado do deserto. É a segunda vez, né, que eu falo disso. E aí, primeira, Acho que é a terceira vez. Algo assim. Aí eu vou falar pra vocês aí, vão lá nos grupos de restauração de vocês, chamem os amigos de vocês, pega essa live, aperta no aviãozinho aqui, manda pro maior número de pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas, aprendam, sejam transformadas, porque a gente vai falar de coisas muito importantes aqui. Eu sei que a grandíssima maioria das pessoas que seguem a gente querem saber, né, dessa fase do processo de restauração, querem ouvir de uma pessoa que passou, né, pelo outro lado, como é que foi, o que ela sentiu e tudo que Deus fez. Então, para encher o coraçãozinho de vocês de fé,
chamem as pessoas, chamem os amigos de vocês, manda lá no grupo que você tá, que você faz parte, para que as pessoas venham e assistam. Ok, eu não vou falar a história toda, porque a maioria de vocês já ouviram. E quem não ouviu, pode ir aqui nesse perfil. No YouTube. Ou no YouTube é melhor. Que tá lá, tem algumas lives. Tem uma live que a gente conta o testemunho, a nossa parte, a nossa visão, assim, com o Dr. Jorge. Sim. Tem uma outra live que tem só eu falando do meu lado. E tem uma live só você. Então tá bem, eu acredito. Eu nunca revisitei isso. Eu falei só aquela vez, nunca voltei pra olhar de novo. Às vezes as pessoas falam comigo, nossa, você falou aquilo na live. Ela nunca mais assistiu. Não só sei, viu aquele não lembro dia. mais se eu falei de fato. E várias coisas eu esqueci pra glória de Jesus. Inclusive, ultimamente também eu nem escuto mais, porque antes eu ouvia a Eric falar alguma coisa assim, não, eu não fiz isso, eu fiz. Você vê. Mas graças a Deus eu sou sanguínea e eu esqueci absolutamente tudo não, mas eu esqueci boa parte do que aconteceu. Só que o que eu vou falar hoje é mais com a visão que eu tenho hoje, do que a gente já vive hoje, da maturidade que eu alcancei. Eu vou falar como fruto, certo? Eu tenho falado muito pra Eric isso esses últimos dias. Você tem fruto, você dá fruto e eu sou um fruto. Glória a Deus, glória a Deus. E agora estou como fruto crescendo para que eu comece a dar frutos também, né? Vamos lá? Você Vamos quer lá. ir falando? Meu bem, você quer? Você me odiava? Não, de forma alguma. Então, tem alguns processos, né? Eu acredito que quando há uma separação, independente do motivo, houve, antes disso, várias pequenas rupturas, né? Imagine um tecido que ele vai... Imagine um crochê. A equipe ali tá pedindo pra afastar o celular um pouquinho. Tá. Equipe, ok? Assim? Aí. Imagine uma grande trama de crochê ou uma grande trama de tricô, como é esse aqui. O pessoal dizia, achei que ia anunciar a gravidez. Estou gorda desse tanto? Eu tenho certeza que vai ser de gêmeos, tá? Só um adendo rápido. Pô, seu cabelo tá bonito, velho. Olha pra isso. Obrigada. Então, porque... Essa tecido podre. Tá? Melhorou mesmo, né? Tá melhor assim pra vocês verem a gente. Porque o que acontece? Umas 4 ou 5 pessoas já falaram com a gente que sonharam que Isa vai ficar grávida de gêmeos. Aí você fala aqui e aí vai começar a vir profeta do profeta. O profeta já ouviu. Profeta vai... de profecia já lançada. Então, profeta a gente não vai mais contar não ninguém faz que igual, fala só... isso. Enfim. Ali, ó, já sonhei 2 vezes com a Isa grávida de gêmeos. Olivia quer 4 irmãos e eu só vou ter mais uma gestação, então... É bom que venham quadrigêmeos. Misericórdia, 4 irmãos... 4 irmãos não, 4 filhos na casa, entende? Entendi. Eu falei errado, não são 4 irmãos, ela quer 3 irmãos. Vamos voltar pra história? Sim. Deixa, porque essa gravidez não vai vir agora, então segura aí, aguenta aí. Imagine isso, um tecido podre. Ou um tecido que ele tem outras tramas, como no crochê, que é uma única linha que forma aquele grande tecido. Ele começa a estourar e aí vai desencadeando ali uma série de coisas, né? Então essa ruptura, ela é aquela última gota que faltava para o copo transbordar. Sim. Isso todo mundo deve ter noção. Sim. Principalmente aqui. Só que a gente não tem muita noção de cada ponto. Sim. De quando começou. Não consegue fazer essa retrospectiva ou Sim. pensa que a parte da trama que o outro foi responsável por desmanchar é a principal. E isso é um grande erro, né? Enfim, eu pensei naquele momento assim, que a parte da trama que foi desmanchada por você era a maior. Então, naquele momento específico, eu fiquei com muita raiva, até porque as ações suscetivas ao rompimento
não foram ações maduras, mas graças a Deus duraram pouco tempo. Então durou ali 15 dias de ações impensadas. Eu tô perguntando assim, que se você me odiava por causa do seguinte. Vou explicar para contextualizar e você entender a pergunta. Tá, tudo bem. Muita gente que tá passando por esse processo, quem estiver passando por isso aí concorda, acha que o repúdio que tá sofrendo, acha que o distanciamento tem a ver com... Acha que a frieza do outro tem a ver com estar odiando o outro. Então, quando a pessoa tá fora, não tá falando comigo é porque me odeia. Não tá me respondendo é porque me odeia. Porque não quer estar comigo é porque me odeia. Porque não me deu um bom dia é porque me odeia. Então, a pergunta é se você estava me odiando nessa fase do processo, que acho que vai vir. Eu me pergunto todos os dias se ele me odeia. Naquele momento específico, eu acho que vai ter um momento, assim que acontece a ruptura, que o outro tem ações impensadas. Então, começa a passar algumas coisas na cara, fala coisa que não deveria, cobra demasiadamente. Cobrança nessa situação da separação, porque tá tendo uma ruptura, pra depois vir uma das pessoas, geralmente. Imagine uma grande coxa de crochê. Os dois estão trabalhando juntos e acontece uma ruptura. Daqui a pouco um crocheteiro vai ter que ir lá refazer. Então é isso. Nesse momento da ruptura, sim, a raiva, eu não sei se ódio, mas aquele início é desconfortável, entendeu? Porque você imagina todo um tempo de trabalho dedicado ali. Eu lembro que eu pensava muito assim, por que eu casei com outra pessoa? Só que aí, isso é o que o outro pensa. Mas o que o outro pensa, você não tem que ficar também confabulando, senão você vai entrar numa neurose. O que você tem que pensar? Teve um porquê de eu casar com esta pessoa. Porque você também vai ficar pensando às vezes, né? Por que eu casei com essa pessoa? Por que eu me coloquei agora nessa situação de que eu vou ter que recuperar um casamento que nem eu queria tanto também? Exato. Porque depois você começa a pensar, mas se ele fosse dessa forma, independente da minha maturidade... A gente fica idealizando coisas, né? Sim, e aí isso, tudo que não é da sua alçada fazer, não vai adiantar você gastar energia naquilo ali. Exato. É perder tempo, né? Perder tempo, perder energia, perder saúde mental, enfim. Então você precisa deixar de lá. Se ele tá me odiando agora, tudo bem. Eu vou fazer o que com isso? Eu não posso mudar nada com relação a isso. Mas eu posso mudar tudo aqui dentro. Exato. Como que eu vou me posicionar de acordo com o repúdio que ele me dê? O que eu vou fazer para que eu não fique abalada, né? Perdendo peso, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, vivendo em função daquilo, com minha casa desordenada, com os meus filhos abandonados, só por conta disso. Isso é sinal, tá? De carência, e carência é idolatria. Fiquem atentos. Se você tá desse nível de desespero, se você não tá ordenado, se você não se cuida, se você não faz nada do que deveria fazer, se seu mundo gira em torno da vida do seu cônjuge e do retorno do seu cônjuge e do processo de restauração, você é um idólatra. Idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus. Você pode colocar um trabalho no lugar de Deus, pode colocar um filho no lugar de Deus, um time de futebol, um político, seu cônjuge. Ou além da idolatria, um sentimento de posse também, né? Exato. Ele é meu ou ela é minha e eu não vou admitir que ela não seja. Mesmo que isso não seja consciente, você pode estar agindo dessa forma. Então você não vai conseguir viver e você precisa, até para não cair numa depressão, né? A sua vida precisa funcionar, você precisa ter ordem, você precisa fazer as coisas básicas, dormir, se alimentar, se ordenar,
Não para ele, porque é como se a pessoa vivesse naquele momento só em função daquele problema. Exato. Se alguém, tá, que não seja Jesus, é sua fonte de paz, é sua fonte de satisfação, é sua fonte de alegria, você está idolatrando aquela pessoa. Eu vou explicar o que é idolatria. É como se a pessoa tivesse um tamanho e a pessoa fosse um elástico. Você puxa o elástico mais do que ele aguenta. O elástico estoura, bate no seu dedo e você culpa o elástico. Você que esticou o elástico, você que esticou a pessoa num lugar que ela não deveria estar. Então, sua fonte de paz, sua fonte de alegria, sua fonte de satisfação, sua fonte de estabilidade não pode ser uma pessoa que não seja Jesus. Que não seja Jesus. Se você se coloca nesse lugar, o seu processo vai ser sofrido, você vai se desesperar, você vai se irritar, você vai se irar, bota a culpa em mim, vai colocar a culpa em Deus, vai colocar a culpa no teu marido, vai colocar a culpa em qualquer pessoa. Menos assumir que a responsabilidade é sua. Sim. E o que você... já que eu vou falar dessa outra parte, o que você pode pensar... O que eu vou falar aqui, que pode te dar um alívio é o seguinte. Se a pessoa te escolheu em algum momento da vida pra estar com você, é porque ela nutria um sentimento por ti. Certo? Exato. Por mais que ela fale que ela estava enganada, que aquilo não era amor, que era só sedução, sei lá. Ele escolheu aquilo por um momento, né? Rapidinho, fala aí. Você falava essas coisas? Do quê? Você falava isso, o que é que você pensava, né? Pô, não gosto mais de Eric, não quero mais estar com ele. Fala isso porque as pessoas querem ver a realidade. Olha, então eu vou falar só da minha parte, não vou confabular do marido de vocês e nem das esposas de vocês. O que é que acontecia comigo? Eu pensava muito, por que eu casei? E eu começava a imaginar coisas da psicologia que pudessem ter me levado àquilo. Será que é porque eu queria sair de casa? Será que é porque eu queria casar porque as pessoas da igreja todas casavam numa determinada idade e Eric foi a pessoa que apareceu naquele momento, naquele tempo oportuno? Enfim, eu comecei a pensar essas coisas, sabe? E eu, naquele momento, como a gente já via de uma ladeira abaixo, assim... O casamento já tava com problema há tempos. Já tava, então a gente vinha desde 2018 em baixa. Na verdade, o nosso casamento sempre foi assim. De altos e baixos. Como de todo mundo, tá? Mas a gente tinha um nível elevado de maturidade muito também da minha parte. Muito também da minha parte. E várias coisas foram adicionadas a isso, como o meu pai e outras tantas. E eu já não via admiração em Eric. E eu criava muitas novelinhas na minha cabeça. Então, se eu via que ele ficou até mais tarde no telefone, ou que ele fez visitas e chegou muito tarde, ou que ele estava conversando com uma determinada pessoa, ou que ele estava seguindo pessoas que faziam isso e aquilo, alguns sinais, eu não melhorava, eu piorava. Ao invés de ver aquilo como um sintoma da doença que o meu casamento estava, eu olhava para aquilo e só sabia condená-lo. Olha como ele é. Olha com quem eu casei. Olha o que ele faz comigo. E eu ia piorando. Eu ia cobrando mais, eu ia ficando mais insensata, eu ia me afastando mais fisicamente, amorosamente, ia ficando mais áspera, aquela mulher insuportável da goteira de Provérbios. E isso foi... A gente se afastou tanto que eu já não via admiração em Eric. Então, naquele final, eu já tava assim... Não quero mais. Quase um que bom que acabou. Que bom que acabou. Pra mim era uma libertação. Inclusive, só pra falar assim, muita gente fala, né? No início do processo, quando se separa, Eric, meu marido agora parece que tá mais em paz. Não é que ele te odeia e tá feliz de estar fora, é que simplesmente vocês pararam de brigar. Sim. Entendeu? Aí a pessoa que para de brigar começa a ter paz. É natural. Natural. Então, às vezes, a pessoa só tá mais calma, só tá menos desajustada, só tá menos reativa. Então, realmente, é só pra gente entender o quanto ter paz, principalmente para um homem no relacionamento, é muito importante. Muito. E assim, gente, a gente precisa pegar essa frase pra quem tá nesse período e colocar assim, imprime e sai colando aí na casa de vocês.
É melhor ter razão ou ter paz? Melhor ter paz. Ter paz. Exato. Olha, se você, às vezes, olha pra uma criança fazendo a birra dela ali, lógico que criança é diferente, porque você tá ali na condição de adulto, de tutor, de pai, de mãe, pra orientar, porque essa criança ainda vai crescer. Mas você olha pra ela, você não tem muita paciência com ela, e mesmo sabendo a idade que ela tem. Aí você piora isso com o adulto, né? E aí, além disso, você quer mostrar que você tem razão. Então você começa a gerar uma briga, um desgaste desnecessário. A pessoa às vezes já tá num grau de irritabilidade que não vai adiantar, só vai piorar a situação. Você sabe que aquilo que ela está falando, você sabe, no fundo você sabe que aquilo que você está falando, que ela está falando é da boca pra fora, é só pra provocar, só por conta do momento que ela está, naquele momento do sentimento, das emoções. Ela está sendo levada pelas emoções e aí você pega e faz igual. Você faz a birra pela birra. A guerra assim? Pela guerra. Eu uso muito o mundo da maternidade para ilustrar. Então a criança tá lá fazendo uma birra. Ao invés de você vir trazendo a paz e a calmaria para esta criança, você dá um piti pelo piti que a criança está fazendo. Ou seja, você está demonstrando que você é mais desajustado do que aquela criança. Sim. E se seu cônjuge está tendo um comportamento infantil e você reage com mais infantilidade, você está sendo mais infantil do que ele. Ou seja, você não está semeando graça e transformação no casamento de vocês. Você está semeando irritação e afastamento. Ninguém quer estar próximo de alguém que discorda. Ninguém quer estar próximo de alguém que briga. Ninguém quer estar próximo de alguém que é chato, que é intransigente, que é intransponível. Fala. Imagine você, sei lá, seu marido viveu a vida dele toda com uma mãe que cobrava. Daí ele casa com a mulher da vida dele, aquela princesa, aquela coisa maravilhosa, graciosa, linda, que ele olha e fala assim, nossa, essa mulher, eu vou chegar em casa do trabalho e ela vai estar lá cheirosinha pra mim. E eu vou me deleitar como Salomão no seio da minha mulher para me deliciar com essa graciosa. Aí ele chega do trabalho e aí eu estava como? Louca, você tá falando de você? Olha só. Louca, despenteada, só reclamando. Ele chegava, não tinha nada, às vezes tinha, às vezes não tinha. Ela tava com a camisa Lula 13. Tá repreendido. Aí, além disso, quando vinha procurar pra poder ter um momento de relaxamento, não. E só cobrança, e mais cobrança. Uma coisa que a gente precisa entender, nós não somos mães dos nossos maridos, nem coach, nem Espírito Santo. Nem professora. Nada, nem professora. Temos filhos, vamos cuidar dos filhos, do que compete aos filhos. Com relação ao marido, é o marido. Você tem que ser aquilo que você chama, o que lhe compete naquela função. Você tem uma função aqui, eu tenho uma função aqui. Eu sou esposa de Eric. Eu tenho uma função com as crianças, eu sou mãe das crianças. Eu não sou mãe dos meus sobrinhos, eu sou tia dos meus sobrinhos. Então a minha reação, a minha conduta com eles, o meu relacionamento com eles é diferente. Com as outras crianças do prédio, a mesma coisa. Então, nós precisamos cumprir com o nosso papel e não querer agregar papel demais. Às vezes a gente está totalmente sobrecarregada. Claro, você quer ser mãe, esposa, irmã, só que de uma pessoa só, não. Olha, você tem ali as suas caixinhas. Cada caixinha é uma coisa. A gente precisa de ordem na vida. E isso vai te ajudar a não se sobrecarregar. Não, é loucura querer abraçar o mundo. Quanto mais coisas, obrigações a mulher quiser ter, a mulher quiser se colocar, mais pesado vai ser o mundo dela, mais estressada ela fica, mais reativa ela fica. Então, botem na cabeça de vocês não vão, vou falar coisa bem prática aqui, vocês não vão conseguir ser a melhor mãe, melhor esposa, melhor profissional do mundo. Algum dos três vai ter que perder. Algum dos dois vai ter que perder. Ou os três vão perder. Então você tem que entender que você não vai conseguir abraçar o mundo. Porque você vai ser super profissional
e os filhos vão perder, ou vai ser super profissional e o marido vai perder, ou vai ser super esposa e os filhos vão perder, ou vai ser super esposa e o trabalho vai perder, ou vai ser super mãe e o trabalho vai perder e o marido vai perder. Então, equilíbrio é fundamental. Não tente abraçar o mundo. Não tente ter 10 turnos para fazer absolutamente tudo. Porque a mulher precisa de bem-estar para estar bem. A mulher precisa de bem-estar para estar bem. E o homem precisa de estresse para crescer. Olha que interessante. Então, quanto mais desafiadora é a vida do homem, quanto mais perrengue o cara passa, mais ele cresce. Mas só que o perrengue, o desafio não faz bem para a mulher. Então a mulher tem que ter bem-estar. Só que o que acontece? Pela mulher ter uma propensão natural ao sacrifício por gerar filhos, ela se sacrifica por tudo. Então acha que dá conta de tudo. O que vai acontecer com ela? Vai acontecer mais estresse, ela vai ficar mais irritadiça, ela vai ficar mais chata, vai ficar mais complicada, vai cobrar mais e vai piorar a relação. Continua. É porque eu ia falar outra coisa. Só que eu entrei tanto que você no tava meu flow, né? Foi assim no que eu tava dizendo. Eu já lembrei. Eu ia falar sobre quando se tem outra pessoa. Assim que a gente voltou, que não tinha anunciado ainda, mas estava ali naquele processo, tinha uma pessoa que tinha passado pela primeira temporada e tava meio que ali na espreita. E eu tava falando isso com essa minha amiga, eu tava conversando, porque ela não me falou, mas eu senti o ódio que ela estava pela amante, né? E é difícil, realmente, você sente raiva da pessoa, você quer que a pessoa morra, você quer... Da pior maneira possível, Sim. né? Que ela caia na linha do trem e que as pernas sejam arrancadas e fique jorrando sangue, como os filmes de Kill Bill. Morte às amantes. Sabe o que eu fiz na... Não é sério época? isso. Fala. Essa pessoa tinha fechado uma parede comigo e mandou uma mensagem pra Eric. E eu vi. Aí eu falei, não, na segunda temporada não. E olha que eu ainda tava em processo. Só que aí eu comecei a orar por ela. Porque antes, o que acontecia com a minha cabeça? Eu começava a confabular coisas. A minha cabeça, ela funcionava assim. Tenho problema com fulano. Nossa, se eu encontrar com o fulano, ou se Eric está com fulano, com a fulana nesse momento, porque vai, sei lá, alguma coisa de trabalho. Aí eu começo a pensar, se ele entregar isso, se ele der isso, e se ela responder isso, e se eu chegasse lá nesse momento, e você cria uma novela e entra nessa loucura completa. A neurose, isso. Só que eu fazia isso com absolutamente tudo. Tem um problema com o ciclano. Ou às vezes nem tinha problema. Nossa, tô indo pra igreja. Aí começava a pensar, e se acontecesse isso na igreja? Isso. E eu ia fazer isso, ia ser... Daqui a pouco eu passei, sei lá, minutos nessa loucura. E você vai perdendo realidade, né? Presença ali. E vai te gerando ansiedade, crise de ansiedade e tudo mais. E vai virando uma histeria. Exato. Certo? Por quê? Você vai alimentando isso no seu dia a dia sem ninguém presente ali. E você vai enchendo o seu coração dessas coisas. Quando você tiver com uma pessoa que não vai ser a dita cuja, mas vai ser o seu marido, você vai derramar sobre ele tudo que está no seu coração. Então você vai ser chata, você vai cobrar coisas que ele nem sabe. Sabe quando a mulher sonha que o marido trai e acorda batendo no marido? É isso. O seu coração tá cheio daquilo. E aí você vai falar com a sua boca daquilo que o seu coração está cheio. Então o que é que eu comecei a fazer? Em tudo. A mente nem dá tempo de ficar vazia, mas mesmo assim ele tá lá fazendo a oficina dele. Não é... É porque falaram aqui, ó, mente vazia, oficina do capiroto. Não, é isso. Só que a mente não está vazia. Você está preenchendo a mente o tempo todo, mesmo fazendo outras coisas. A gente acha, às vezes, que por não estar fazendo nada, que você então seria o certo seria mente não preenchida por coisas boas, oficina do capiroto. Exato. Escute este homem, ele sabe o que diz. Então, o que eu tinha que fazer o tempo todo? Converter pensamento. Então eu pensava, nossa, se ele encontrar com ela, vai acontecer isso. Na mesma hora eu pensava, a gente vai estar junto, sei lá.
A gente vai fazer uma viagem assim, a gente vai levar óleo para tal lugar. Ou converti o pensamento para a pessoa. E aí eu comecei a orar pela pessoa. Numa dessas orações, porque nas primeiras é aquela oração meio que forçada, né? Deus, você sabe que eu não queria estar aqui orando por essa pessoa. Mas abençoe meu inimigo, aquele negócio bem esquisito, Sim. Desconfortável. Depois você começa a orar genuinamente. Numa dessas orações genuínas, eu comecei a ver uma situação terrível na vida da pessoa, de uma situação lá paterna, enfim, e comecei a ver realmente as ações daquela pessoa, que eram ações terríveis, até pela profissão que a pessoa tinha, condutas assim, vergonhosas. Comecei a falar, se a pessoa faz isso, lógico que ela não teve uma vida boa. Ela não foi criada num terreno de virtudes. Teve algum problema ali. A infância é o solo que a gente pisa a vida toda, né? Então a infância dela não foi uma infância boa, precisa ser curada na infância dela. E eu comecei a orar e eu chorava pela pessoa, chorava. E o Senhor me trouxe à memória um louvor e eu mandei o louvor pra ela. E ela começou a falar comigo e houve um quebrantamento ali. A gente não falou sobre o assunto, a gente falou sobre essa parte espiritual mesmo da coisa. E eu fui totalmente curada e eu consegui liberar perdão por ela. Então, eu oro para que vocês consigam fazer isso. Amém. Converter o pensamento com relação ao marido, com relação à pessoa. Porque às vezes também você quer restaurar o casamento pelo princípio e não pelo amor e não pelo prazer de querer aquela pessoa de volta. O princípio vai te dar o caminho, mas o amor ali vai te dar energia. Não, o princípio vai te dar o caminho, ó, preciso ter meu casamento, preciso ter minha família, é o princípio. Mas o amor vai te dar energia pra persistir, pra ficar, pra ir até o final. Porque, às vezes, tem pessoas que não tem nem o princípio e não tem o combustível. Tem gente que tem o princípio, mas não tem o combustível. Tem gente que tem o combustível, mas tá desembestado. Então, fazer terapia comigo faz com que você tenha o combustível e o princípio. Ainda fiz a merchan. Linkado. O que eu tava falando? Pessoal perguntando, e não entendi quem era essa pessoa. Cheguei no meio do assunto, vou falar. Foi uma pessoa que eu... tinha tido um trelelê, tralá, mais ou menos. Isso. E Isa perdoou essa pessoa... através da oração, porque ela tinha uma reserva no coração com relação a essa pessoa. Nós não estamos dizendo que é para vocês fazerem isso, nem conversar com pessoas. Não. Mas foi uma orientação que o Espírito Santo deu pra ela, pra que ela perdoasse. Foi porque eu já tinha... Ó, deixa eu contextualizar. Pra vocês não estarem mandando mensagem pras amantes. Olha só. Que também nem era o caso da moça, tá? Eu já tava tendo contato com ela profissional. Só que eu ainda tinha muitas reservas, entenderam? Eu já tinha uma brecha, eu já tinha contato com esta pessoa. E por isso... Deus que gerou no teu coração. E aí eu falei, eu já tinha uma liberdade, eu não fui do nada. Entende? Entenderam? Pelo amor de Deus. Não é pra vocês saírem mandando mensagem pra OM nem pra OH. Não façam isso. De jeito nenhum. A não ser que seja uma pessoa... Não. Aí, a não ser que seja um direcionamento muito claro do Espírito Santo. E que vocês já tenham também um contato com a pessoa, né? Tanto que, nesse momento de Isa, levou cura pra ela e levou cura pra pessoa. Foi uma bênção, glória a Deus. Maravilha? Claro. E aí, como eu tava falando... Porque, rapidinho, amor. Cada processo, gente, tem uma particularidade, né? Então, o que é que vocês vão ter que perceber? É que quando a gente vive numa plena dependência de Deus, Deus vai direcionar o nosso coração e as nossas atitudes nos atos que a gente tem que tomar. Entendeu? Amém. Então, é bom estar sensível, é bom estar percebendo, é bom estar pensando, raciocinando o que o Senhor pensa com relação àquela situação. Não sabe o que faz? Ora. Não sabe o que responder? Dependa do Senhor. Eu não atendia nenhuma ligação de Isa que eu não tivesse orado antes. O telefone tava na minha mão, tocando. Isa. E eu tava lá, ó. Pai, graças de Deus. Me dê sabedoria. Não tava fazendo doce nenhum. Deus me dê sabedoria pra falar. Toca na minha língua, toca no ouvido dela, tudo que ela vai falar, que seja abençoado e tal, que eu vou falar, que a gente se entenda e tudo mais. Todas as vezes. Esta live vai ficar salva? Vai. Então, que eu tava falando, que às vezes você tá
você tá querendo restaurar o casamento por outros motivos. Porque o amor já morreu, já foi. Você acha, né, que foi pras cucuias. Não tem mais paixão, não tem mais admiração, porque a pessoa já tá assim, largada. Não tem mais. Só que você tem o princípio. Ah, eu quero restaurar o casamento porque eu creio que o casamento é pra vida toda. Eu quero restaurar o casamento porque eu acredito na nossa família. Eu quero restaurar o casamento porque eu não quero ser divorciado, porque eu tenho vergonha. Desquitado. Enfim, por N motivos, menos pelo amor. Ah, porque eu tenho filhos, porque eu dependo financeiramente. Tem muito isso, né? Eu dependo financeiramente, tem meus filhos. Tem muitas mulheres que olham os filhos como impulso, assim. Não, eu vou querer esse casamento porque eu sei da importância que é criar filhos com um lar completo, ordenado. E isso eu acho sublime, perfeito. Mas você também vai precisar nutrir amor pelo seu marido. Ali, ó, a pessoa tá dizendo, ó, ultimamente meu motivo é porque eu fiz uma aliança com Deus no casamento. Ok, isso é o princípio. Sim. Só que você precisa de amor para poder viver esse princípio, entendeu? Então, precisa de uma profundidade, de uma entrega, de uma transformação, de um sentimento e uma escolha gerada no coração que gere um apreço por aquela pessoa. Aí, o que você pode fazer? Você tem alguns mecanismos, alguns exercícios ali que você pode fazer para poder fazer com que isso volte. Primeiro, fazer a conversão do pensamento. Quando você estiver pensando coisas ruins a respeito dele, você vai converter e declarar e profetizar. Parece loucura? Parece. É chato no início? É mecânico no início? Mas é um trabalho que precisa ser feito. Ponto. Até porque se você não fizer, vai ser ladeira abaixo. Porque você tá se nutrindo daquilo que não vai fazer bem, né? E que vai prejudicar a relação de vocês depois. Então, o marido tá falando coisas desagradáveis e você tá pensando, e aí você começa a confabular o que ele vai falar, o que você vai responder, era troca. Imagine ele, comece a projetar na sua mente, ele falando coisas boas, você declarando coisas boas por ele. Não quer fazer desse jeito, acha que é muito forçado? Pense em como era antes. Então, quando vocês se conheceram, se nutra daquilo que te traz esperança, mesmo que seja Se lembre do antes. motivo que vocês casaram, o coração Isso. que vocês tinham no dia do casamento. Isso. Lembre que vocês estavam, a noiva estava de branco e que você, homem, estava lindo naquele dia e que tinha uma festa linda com muitas pessoas e que Deus foi testemunha. Lembre do teu coração no dia que você casou. Lembre da tua entrega no dia que você se casou. Eric não sabe disso, mas foi um exercício que eu fiz quando a gente voltou. Por quê? Quando eu fiquei aqueles 2 meses em casa, eu tava muito... Mesmo que você saia do lixo, você ficou lá dias, semanas, meses, no chorume, num lixão, totalmente imerso. Você saiu dali, você vai precisar de um belo banho, assim. Mesmo que você tenha tomado um banho, às vezes, por conta do cheiro ser tão forte, tão impregnante, você ainda vai sentir o cheiro, ou de ver alguma coisa. Os nossos sentidos, eles são conectados. Então, às vezes, passa uma música que foi daquele período do lixão, você volta a sentir o cheiro. Exato. Ou então, você vê alguma coisa, ou você come alguma coisa. Enfim, nós somos humanos, né? Então, somos movidos por sentido. Então você ainda vai ter algum... Poxa, você é tão inteligente, velho. Ela explica as coisas de uma maneira maravilhosa, assim, cara. Muito bom. Muito bom. Então, eu ainda tinha esse cheiro de lixão. E eu ainda não tava amando o Eric, né? Assim, não sentia desejo por Eric ainda. Eu não sentia, como é que fala? Admiração. A admiração, ela estava começando a nascer de novo, porque ela já tinha morrido há tempos. Então eu tava olhando pra ele, o Senhor foi falando comigo também, porque eu olhava pra ele e eu falava assim, ele tá fazendo a política da boa vizinhança? Porque como assim este homem está do jeito que tá em tão pouco tempo? E aí o Senhor falou comigo, você também mudou tanto, por que ele não mudaria? Foi mais pesado, mas eu nem vou falar aqui. Enfim... E aí eu fui vendo e a admiração foi voltando. Só que eu ainda não amava, não queria aquilo.
Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a lembrar de como era antes. Então, quando eu olhava pra ele que vinha, tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu falava assim, nossa, eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente foi lá na Danúbio Azul, em Itabuna, e você tomou sorvete de açaí, sua boca ficou tão rosinha, me deu muita vontade de beijar. Foi, verdade. E eu lembro que... Eu nem sabia dessas coisas, tô sabendo agora junto com vocês. Primeira mão. E eu comecei a falar isso. Quando você não tem nada pra falar com relação... Pra você validar o seu marido, a sua esposa, você, dentro no processo de já restauração, né? Eu tô falando já pra os que já estão nesse processo de restaurar. Você pode fazer isso, você pode lembrar de coisas do passado, validar com relação aos filhos. Então, você é um excelente pai. Eu não vou poder, meu marido tá fora de casa, eu não vou poder falar nada pra ele a respeito do nosso passado, porque isso vai irritar ele, você precisa de sabedoria. Vai irar ele, ou ele já tá com outra pessoa, enfim. Então, valide ele dentro do que você pode. Nossa, você é um excelente profissional. Na sua área, você é o melhor. Você precisa ser muito respeitado. Olha, o que você faz precisa, assim, ganhar uma amplitude nacional, porque você é o melhor no que você faz. Ele não é tão bom? Nossa, as crianças amaram aquele dia que você levou ela pra tal lugar. Elas chegaram aqui falando, nossa, muito obrigada, você é um pai excepcional. Ali, ó, falaram muito bem, ó. Tá escrito, trazer à memória o que traz a esperança. Exatamente isso. Então, tem alguns exercícios que vão te ajudar. E outra coisa, além desses exercícios de conversão de pensamento, você precisa de ordem na sua vida, para que você suporte esse processo que é muito difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, tanto que eu não escolhi trilhar, eu fui fraca. Quem trilhou foi Eric, graças a Deus que você trilhou, muito obrigada. Já te agradeci por isso hoje? Já falei com você, que eu sou o fruto, né? Amém. Então, vocês precisam de ordem. Tenham uma rotina. Acordem de manhã um pouco mais cedo. Tenham um tempo sozinha se vocês têm criança. Então, acordem antes das crianças. Vão dormir cedo. Tentem dormir, né? Se ordenem para dormir. Então, façam uma limpeza. Deixa a casa mais escura. Troque as lâmpadas brancas em nome de Jesus. Eu declaro que toda lâmpada branca vai embora agora, em nome de Jesus. Por lâmpadas amarelas, para você ter um ambiente mais relaxante. Deixe sua casa ordenada, bela. A beleza importa. É importante ter beleza onde a gente olha, porque isso traz paz, e a paz acalma, a ordem acalma. O Senhor está na ordem. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Ah, mas eu tô num apartamento alugado, não vale a pena. Faça o mínimo para que ele se pareça com o lar. Foi na feira, viu uma florzinha, poxa, R$10 um galinho de flor, traz para casa, coloca flor, embeleze a sua casa, traga ordem para as coisas. O pessoal dizendo, algumas pessoas comentando das lâmpadas. Pelo amor de Deus, bota a lâmpada amarela em casa. Deu 6 horas da tarde, sai apagando a geral e coloca luz baixa. Tenha um abajur, coloque uma velinha. Vai Rapidinho. Muito importante aqui, porque a pessoa falou 2 vezes, eu quero, espiritual, eu quero falar. A pessoa tá dizendo ali, eu sonhei que uma pessoa me dizia que seu casamento já está restaurado. 15 dias antes da gente voltar a morar juntos, uma pessoa teve esse mesmo sonho. Então, o que é que você precisa entender? Seu casamento, querida, já foi restaurado. O que é que você vai fazer? Mantenha o seu coração em agradecimento. Pai, graças eu te dou pela restauração do meu casamento. Graças eu te dou pela restauração do meu casamento. Porque eu quero que você pense no sonho, na meta, no projeto, no objetivo, como um bebê. Você tem que manter a gestação até o momento que o bebê está pronto. Então, a nossa fé, o nosso sonho, o nosso desejo, ele tem que ser gestado até o final. Então, você está nas dores de parto.
E não é porque o bebê não nasceu ainda que ele já não existe, né? Ele tá aqui, ele tá já aí. existe. Então, Exatamente. o seu milagre já existe, você está gestando. A sua restauração já existe, você está gestando. Exatamente. Ela vai vir pra fora e todos vão ver, mas ela já existe. Você precisa crer nisso e continuar. Exato. Se, não foi essa semana. Calma, às vezes passa das 41 semanas mesmo, tá tudo bem. Exato. Tem bebê que demora um pouquinho mais. Mantenha o coração de vocês firme na promessa. Agora, uma coisa que você precisa saber é, ele vai nascer. Exato. Eu Aqui, não ó, sei, meu bebê. eu não sei o dia, Meu milagre. eu não sei a hora, mas ele vai nascer. Então, eu preciso continuar com isso em mente, né? Exato. Uma pessoa falou assim, eu queria ter um sonho desse. Querida, vou falar aqui pra vocês. Vocês não precisam ter Desses sonhos sinais. assim para que isso aconteça. Você não precisa pedir sinal a Deus. Basta você ter fé no seu coração. Ninguém precisa sonhar. Você não precisa sonhar. Ninguém precisa te dar revelação, revelagem. Ninguém precisa te falar nada. Fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu é Deus. Mantenha a promessa de Deus da sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mantenha firme no seu coração. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e os da tua casa. Mantenha firme no seu coração. Mantenha a tua promessa firme no seu coração. O teu milagre é o teu bebezinho. Você tem que guardar ele com toda a sua força. Blindado, guardado, resguardado de qualquer influência externa. Tenham essa inteligência. Tem sempre uma necessidade de vir algo de fora, né? Pra falar, alguém falar, ouvir um sinal. E a gente tem Isso essa é necessidade tudo incredulidade. de ficar espiritualizando a coisa e pedindo sinais. Às vezes os sinais vão vir, vão. Até por um acalento do Senhor. Exato. Mas nem sempre eles vão vir. Você precisa continuar. Eu nunca pedi um sinal a Deus. Nunca. Mas volta e meia acontecia. Sim, graças a Deus. Volta e meia acontecia. Lógico, os sinais animam a nossa fé, mas não é para você ficar buscando os sinais para ter fé. Você tem fé e o sinal te acompanha. Entenderam isso? Então eu tinha fé e os sinais me acompanhavam, as mudanças me acompanhavam. Eu era a pessoa que não sonhava tanto, mas Deus começou a me dar sonhos pontuais do que estava acontecendo, de como eu deveria agir, de como eu deveria proceder, do que Deus estava trazendo revelações do mundo espiritual. Então eu precisava estar atento para agir de acordo com o que Deus estava me revelando. E tava vivendo, tava trabalhando, acordava mais cedo, tava estudando dentro do processo, leu vários livros, conversava com outras pessoas. Então, cuidava de grupos de restauração. Eu cuidava de Oli durante uma semana, ela ficava Exato. com ele, uma semana ficava comigo. Então, as coisas elas precisam continuar. É isso que a gente precisa entender. Essa ordem, essa rotina da vida, da minha vida secular, do nada. Da minha vida secular. Eis-me aqui. Perdão, gente, foi falha total. É o horário. Às vezes a gente separa vida secular de vida espiritual e não existe essa distinção. Somos uma pessoa, alma, corpo, alma e espírito. E nós três em um. A mesma coisa a trindade. Então, nossa, eu fiquei nervosa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos continuar? Quinta série, em nome de Jesus. A gente precisa de ordem. Precisamos de ordem. Então, se você ficar vivendo em torno disso aí, vai dar ruim, porque você não vai ter energia, seu corpo vai estar cansado, você não vai estar se alimentando direito, você não está dormindo direito, você não está fazendo exercício físico, sua casa está desordenada, você não vê beleza em lugar nenhum, seus filhos estão todos desordenados porque você não está ali presente com eles. Então, faça uma rotina, monte uma rotina. Perguntaram, importante aqui. Eu não era feliz fora. Perguntaram se você era feliz fora. Eu não era feliz fora. Eu tinha felicidades momentâneas. Eu achava que eu tava muito feliz. Eu achava que eu tava começando a viver naquele momento. E aquilo me trazia muita confusão, porque eu ficava, olha o tempo que eu perdi. Ou por que eu então casei e agora eu vou ter esse passado. Eu não tenho como voltar no passado. Eu também não consigo prosseguir direito. E isso começou a me dar... Depois de um tempo, né, imersa nisso, eu comecei a ter muitos pensamentos suicidas. E isso foi muito complicado, porque... Acho que nem podia falar essa palavra. Por causa do Instagram, né? Por causa do algoritmo. Do YouTube. Depois a gente vê o que faz. Enfim,
foi muito complexo, porque no momento que eu tava imersa lá no prazer de bebida ou de alguma festa, ou enfim, eu tava feliz da vida. Mas é o que a gente fala, né, gente, da alegria passageira. Depois que aquilo passava, a realidade batia e a coisa começava a ficar feia. E eu tomava remédios pra dormir e acordava e queria fazer aquela mesma coisa. Era estímulo pra tudo. E precisava de estimulante pra dormir, estimulante pra acordar, estimulante pra ser feliz, estimulante pra esquecer. Era tudo tinha tudo que trazer um acessório. E a coisa, você vai fazendo escolhas ruins, escolhas ruins. Não respondesse. E depois a consequência vai vindo de uma forma que você fica sem escapatória. Então você começa você não tem mais pra onde ir. Com laços de amor, você sabe, com o Senhor cercando uma ovelha ali, com todo cuidado, uma ovelha brava, uma ovelha... Enfim, eu fico imaginando isso. E há uma semana ou 2 semanas, o Senhor me lembrou de uma palavra que eu tinha recebido e que eu já falei isso várias vezes aqui. Eu só falei com uma pessoa quando a gente separou, o Eric saiu de casa. No outro dia, eu só falei com uma pessoa que era da igreja em si. Não da nossa, mas que era de igreja. Que foi uma pessoa que tinha falado comigo na época do noivado que não era o momento da gente casar. Então, por ter tido aquela palavra e eu considerar aquela palavra, principalmente naquele momento, porque eu acho realmente que a gente poderia ter esperado mais para alcançar uma maturidade, e por conta dessa escolha antecipada, nosso casamento degringolou. Exato. Não que não fosse para a gente ter casado. Era pra gente casar sim, a gente faz as nossas escolhas e o Senhor transforma os corações também. Mas eu acho que não era aquele momento tão apressado. Como foi essa pessoa que deu aquela palavra, então quando acabou eu falei, olha, você acertou, profeta. Foi tipo isso. Só que eu fui falar assim, de forma muito rebelde, amarga, chateada, né, com raiva. E eu falei, olha, realmente não era pra eu ter casado e agora eu tô separada e eu só queria te falar isso. Só que essa pessoa é cheia de Deus. Glória a Jesus pela vida dela. E ela me deu uma palavra. Ela falou assim, não importa o quanto você se suje. Deixa eu falar a parte anterior. Uhum. Ela falou assim, se Olivia fizer o número 2, você vai limpar? Vou. Você acabou de limpar e ela fez de novo. Você vai limpar de novo? Vou. Mas a fralda tá cara? Vou. Mas você acabou de trocar? Vou. Então, a mesma coisa Deus vai fazer com você, Ele é seu pai. Não importa o tanto que você se suje, o seu pai vai te limpar. Amém. E eu tinha aquela palavra. E como canta maravilhosamente bem o nosso irmão, como é o nome dele, perdão? Quem? Uma palavra liberada Abraão. da boca de Deus tem poder. Abraão. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder pra mudar histórias. Essa música é linda, gente. Vocês precisam ouvir. E aí fala assim, que uma palavra... Como é aquela parte? Um projeto... Vamos ler a letra, né? Só pra eu pegar essa parte, porque o Senhor me fez lembrar dessa palavra que eu tinha quando tava cantando essa música há 2 semanas, mais ou menos. E toda vez que a gente esse cara cantava... da nossa igreja. Toda vez que cantava essa música, depois vocês peguem a música, eu só pensava em Eric, porque fala que foi longo esse deserto. Então eu só imaginava em Eric, no processo de Eric. Só que quando foi esse dia que tava cantando lá, o Senhor me fez lembrar da palavra: Deus vai te limpar, o Senhor vai te limpar. E eu comecei a chorar muito. E na hora da mensagem, o Senhor deu mais duas palavras lá pra poder selar aquilo, pra eu não achar que era só da minha cabeça, sabe? Uma coisa que a pessoa fala e você fala, isso aqui não é coincidência, isso não é da minha cabeça, não tem como ser da minha cabeça. O pastor deu um exemplo justamente do bebê. Ele falou, você não pega um bebê com a fralda suja, joga o bebê com a fralda. Você limpa o bebê. Ele usou
essa analogia e outras duas coisas que ele falou, enfim, de outras palavras que eu já tinha recebido. Então, na letra, fala que uma palavra liberada tem poder para levantar um nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Nessa fase, eu já estava assim, eu tinha desistido de muita coisa. E eu sei que o final seria trágico. Porque eu não ia sustentar aquela ideia de que, por Olivia eu vou continuar por muito tempo. Porque quando o Dal viesse, né, com força, assim, eu não ia aguentar. Então, o que eu ia falar, gente? Não tem como você ficar achando que a pessoa que tá lá do outro lado tá vivendo maravilhosamente bem. Não está. Ninguém que tá fora tá feliz. E mesmo que ele não esteja totalmente imerso em coisas terríveis como aconteceu, não esteja na bagaceira. Tá quebrando uma aliança, um princípio, uma família tá sendo destruída. Gente, é uma coisa tão clara hoje, né, pra gente, que a gente fica se perguntando, né? Mas a gente entende também que é uma cegueira grande mesmo para quem tá, tanto para quem tá fora e às vezes para quem tá tentando a restauração também. Hoje mesmo, na conversa, ela falou assim: você não acha que eu tô me humilhando muito? Porque teve uma hora que eu falei, olha, pense que quando você olha pra ele, você tá olhando pra você também. Então fale pra ele coisas que você gostaria de ouvir se você estivesse na posição dele. Porque vocês são um. Nossa aliança entre marido e mulher é maior do que a conexão, a relação de pai e mãe, gente. Vocês têm noção disso? É uma aliança de sangue, é um pacto de sangue. E o Senhor, é uma ordem do Senhor: deixará seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher. Então o casamento, ele é muito importante. A família, o núcleo familiar é o que forma todo o resto. Nações, né? Olha a importância disso. E eu não estou falando só nessa base terrena. Na parte espiritual, ela é maior ainda. Exato. Nós somos comparados, o casamento é comparado à nossa relação com o próprio Jesus. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, o marido deve fazer. Olha o patamar, né? A regra lá em cima. Que o Senhor coloca. E a questão de uma grande família com muitos filhos é o que Deus quer, não é isso? Então, o casamento é uma coisa extremamente importante. Se nós somos um, eu tenho que olhar para o meu marido com um olhar de compaixão. Exato. Que a gente consiga entender isso, perceber isso. Poxa, se ele está agindo assim, por que ele está agindo assim? Quem está buscando a restauração tem que parar de julgar o outro e se enxergar como parte do problema. Se você se enxergar como parte do problema, a sua probabilidade de restaurar, de transformar, é muito grande. Por quê? Porque quando você se enxerga parte do problema, você consegue observar o que você errou e o que você pode fazer de diferente para que restaure. Tem uma moça ali que estava falando, só volta quando o Espírito Santo convence, então não preciso fazer mais nada. Não é isso. Tem mudanças que você precisa fazer. Restauração é aprender a ser casado. Então você tem que aprender a ser esposa. Você, cara, que é homem que está assistindo aqui a live, você tem que aprender a ser marido. Tem que aprender a cumprir o papel. Tem que aprender a, além de cumprir o papel, perdoar incondicionalmente, amar incondicionalmente e entender que essas coisas são pautadas por fé. Aí outra pessoa pergunta, rapidinho, só porque é muito importante. Outra pessoa pegou e perguntou ali: e quando eu fui o problema? Aprenda a ser a pessoa ideal para o seu cônjuge. Mude, se transforme, seja responsável, cumpra o seu papel. Tem gente, por exemplo, que traiu aqui e que está lutando pela restauração. Seja o cônjuge ideal. Transforme o seu coração, transforme a sua conduta, transforme a sua postura e entenda que uma coisa é você reconhecer que errou. Outra coisa é você se comprometer com a consequência do seu erro. Nicodemos, por exemplo,
Melhor, Zaqueu, desculpa. Zaqueu, ele roubou. E aí ele pegou e falou: quem eu roubei, eu vou restituir. Ou seja, ele tinha consciência de que tinha... Em dobro foi 4 vezes. Usou da graça. Ele tinha consciência que ele tinha errado. Traí, ou roubei e vou restituir. Ou seja, ele se comprometeu com a consequência do erro dele. Muita gente que está aqui tem consciência do erro, mas não se compromete com a consequência do erro. Ou seja, a consequência é ter ferido o coração do outro, ter atrapalhado o processo do outro, ter entristecido o coração do outro. A gente precisa ter essa humildade para poder ter a mudança, ter a transformação e fazer o processo da forma correta. É muito complicado a gente falar assim, é o Espírito Santo que convence, Deus tem o tempo dele, então eu não vou fazer nada, eu vou largar lá, ó, tá na mão de Deus. Isso é um egoísmo, isso é imprudência. Exato. Isso imaturidade. Por quê? Porque se eu vou falar o seguinte, o Espírito Santo tem na Bíblia, o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Então eu não vou ensinar nada ao meu filho, porque é o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Você entende que é um... Não faz sentido. É o Espírito Santo que convence? É. O Espírito Santo que ensina todas as coisas? Sim. Mas o meu papel continua sendo meu e eu continuo fazendo. O Espírito Santo faz o papel dele e eu vou fazer o meu. Então, o que me cabe? O que me cabe é estar aqui, é estar amadurecida, é estar com o coração no lugar certo, é estar com a minha casa ordenada. Estar com o coração ordenado e limpo, cheio sem mágoa, sem rancor, sem nada disso. É estar pronta para recebê-lo. Porque às vezes você quer a restauração, mas seu marido chega na sua casa agora, você não tem como recebê-lo. Isso é muito complicado, né? Exato. E o que eu olho com relação ao Senhor, eu tô me humilhando demais, já passei por isso várias vezes e agora de novo não, eu tenho que dar um tempo, eu tenho que dar um gelo para poder a pessoa sentir falta, ele também tem que sentir alguma coisa. O Senhor sempre está à sua disposição. E nós temos que ter uma coisa chamada graça. Não é que você vai ser também, né? Tem coisa que a pessoa, que você não... Principalmente se for pra te colocar em perigo, é um assunto meio delicado, né? Sim. Você não vai fazer de tudo também. Você tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Vamos lá. Até que ponto a gente deve estar próximo em situações que não firam o respeito? Exemplo. Que não seja um pecado. Exemplo. Tá o casal junto e tem uma agressão. Teve agressão, respeito foi ferido, é pecado. Sim. Afastamento, tá? Enquanto não foi isso, continua lutando porque é desajuste de casal, são desavenças que o casal tem, é falta de maturidade. Então, feriu, né? Não digo que feriu fisicamente, que feriu fisicamente já é demais, mas pecou, afastamento. Sim, e... tá te machucando, tá te deixando doente, tudo bem, afasta, entende? Mas esteja sempre com o coração disposto e perdoador. A pessoa mudou, você viu que a conduta dela mudou, você tá pronta para receber de volta, entende? Deu sinais claros de mudança, tá ali. Então, esteja pronta também. É isso, né? Mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida do que a gente falou? Ficou alguma coisa que não foi claro? Vocês ficaram... Em dúvida. Isso. Eu fico... O pessoal fica perguntando ali um monte de coisa ali, ó. Queria perguntar. Pergunte. Olha aí uma pessoa, gente, pra vocês procurarem. Personal Organizer. Ó. Patrícia Meirelles Organizer. Tá precisando de ordem na sua casa? Chame a Patrícia. Já chama, já vê lá o conteúdo dela, procura ver o que precisa ajustar. Quando seu marido vai ficar assim, nossa, que mulher é essa? Você pensou que não tinha mais jeito, que não tinha como voltar atrás? Desde que saiu de casa. Não ia ter jeito, não ia voltar de jeito nenhum. O que fazer quando a esposa não quer ter nem contato? O que Eric fez.
Eu também não queria contato. Então, você precisa respeitar a decisão dela, entende? Aí, ela não quer contato nenhum. O processo de restauração é um processo, então ele tem fases. Essa fase que você tá, que é uma das primeiras, rejeição, não quer contato, repúdio total, você precisa pegar esse tempo e amadurecer. Você vai viver, você vai focar em amadurecer, crescimento espiritual, crescimento profissional. Olha, eu vou trabalhar aqui, vou focar para poder ganhar mais dinheiro, para poder ser um provedor melhor. Onde você falhou, vai estar o seu foco. Nossa, eu falhei em proteger minha casa, então eu vou ficar forte. Eu falhei, eu não me cuidei, não cuidei da minha aparência, então eu vou cuidar da minha aparência. Eu fui muito áspero, grosso, então eu vou cuidar disso aqui. O que eu vou buscar coisas para o meu crescimento pessoal, para que quando ela comece a dar sinais que está voltando, comece a se aproximar, e vai vir aquela fase de ser amigo e tal, você vai estar totalmente mudado já. E às vezes esse período é muito curto. Agora você precisa esquecer essa parte. Olha, ela não quer falar comigo. Pronto, ela não quer falar com você, então você não vai falar com ela, você não vai forçar a barra, porque isso vai piorar a situação. É como você digitar a senha errada no celular. Cada vez que você digita errado, aumenta o tempo de bloqueio. Duro é para ti recalchutar contra os arguilhões. É dar murro em ponta de faca, é o que Paulo falou. Então não vai adiantar nesse momento. O que você vai fazer? Você vai focar em outra coisa. E vai esperar um pouquinho de tempo para que você possa fomentar espaços ou tempos para que você se reconecte. A gente não vai poder colocar o burro na frente do... O carro na frente do carro na frente... Isso aí. Não vai poder. Por quê? Se você faz isso agora, vai aumentar o seu tempo. Aí, a duras penas, vocês conseguiram lá chegar na fase da amizade. Chegou na fase da amizade, você começa a forçar a barra. Aí você tenta roubar um beijo. Aí vai aumentar seu tempo. Então, cada fase você vai viver o que ela está te pedindo, certo? Mesma coisa... Fizeram uma pergunta. Gente, vocês estão fazendo muitas perguntas legais aqui, mas aqui, ó. Sobre quando o marido está em casa, mas é extremamente rude e grosso e tudo diz que é minha culpa, como devo agir? Fica quieta, deixa ele falar que vai passar. Se você continuar falando, você vai aumentando a munição dele, vai piorar a situação, vocês vão entrar numa discussão infinita, desnecessária, um estresse, um ambiente chato, repugnante. Você não vai... Se concentre nas outras coisas. Decora a sua casa, né? Faz uma comida que você goste. Faça também uma terapia individual. Não necessariamente com... Faça sua terapia com o Eric também, mas faça uma terapia de coisas que você sabe que te colocam no eixo. Por exemplo, eu gosto de fazer artesanato, então volta e meia, procure uma coisa para fazer que leve um tempo curto, que você dê conta de fazer, além das suas atividades. Eu gosto de ler. Pegue um livro que não seja só com relação a estudos. Pegue uma literatura, vai ler. Coisas que te acrescentem. Não vai pegar uma série que fala de divórcio, que a mulher divorciou e pegou um cara 10, 20 vezes mais novo. Não vai fazer isso, que isso vai dar ruim. Então pegue alguma coisa que seja interessante para você, dentro daquilo que te ordene, que te dê um prazer, que te livre um pouco disso porque é pesado, do seu marido ali falando com você. E faça em paz e que te acrescente, entendeu? E peça orientação ao Senhor também, isso aqui, né? E outra coisa, antes da coisa ficar ruim, você sabe quando a coisa vai ficar ruim. Seu marido começou a falar, você sabe que aquilo já vai começar a tirar do sério. Antes de você abrir a boca, sai, respira. Não deu pra sair? Cala a boca. Você se concentra assim, eu não vou falar agora. Respira e faz imediatamente alguma coisa pra quebrar. Por exemplo, aqui em casa, eu escolhi assim com as crianças. Tá dando ruim, eu sei que vai dar ruim, eu sei que eu vou perder a paciência. Todo mundo vai tomar banho agora pra esfriar a cabeça. Eu já falo assim, bora, todo mundo pro banho, porque ali é o meu momento de quebra. Eu escolhi o banho como esfriar a cabeça e já nominei. Então, se você sabe que vai dar ruim, vou beber água para acalmar. Vai, bebe um copo de água, você vai se hidratar. Você vai ter um tempo ali, ó, com a boca
ocupada. É sério, faz. Antes de dar ruim, você faz pra poder quebrar. Porque senão, é ladeira abaixo. Maravilha. 130 pessoas na live. Devo chamar meu esposo pra voltar. Nós falamos normalmente. Devo chamar meu esposo pra voltar. Se nós nos falamos normalmente, até agora ele não fala de voltar. Não. Se ele não falou da volta, mulher, tu vai falar da volta pra quê? Pra ele falar que não quer? Exato. Você tem que continuar mostrando ser uma boa esposa, ser sábia, ser posicionada, cumprir o seu papel para que ele, que é o líder, decida. Isso, porque eu ia falar isso. Mesmo que ele queira voltar. Ai, não, mas aí ele tá esperando eu dizer. Não, ele não tá. Se ele quer voltar, ele vai voltar. Mesmo que ele não diga, ele vai voltar, entendeu? Vai chegar uma hora que ele vai chegar, vai botando uma coisinha aqui, aí dormiu hoje em casa, aí amanhã entra mais uma coisinha. Daqui a pouco ele nem disse que queria voltar, mas voltou, entendeu? Então pra que tudo falar? Gente, eu falo isso direto. A linguagem, ela não é só verbal. Exato. Existe, a maior parte da linguagem é não verbal. Então saiba ler nas entrelinhas. Ele tá... tem uma regrinha de, não sei se é 80-20, ou se é uma regrinha boba de adolescente. Se o cara que chega até você aqui, e aí você dá o resto, não é você que vai, entende? Então, você vai estar sempre um passo depois dele. Ele deu um passo, aí você vai também. Entende? Não é... Você forçar. Tem que esperar, não vai poder forçar, não vai. E os homens a mesma coisa. Não pode forçar a mulher. Ela, eu quero dar um presente pra minha esposa. Tá, vocês já estão neste ponto da restauração que ela já aceitaria tranquilamente um presente? Mas aí, qual presente você vai dar pra não assustar? Vai mandar uma comida? Massa. Vai, olha, tava passando... Vai ser despretensioso? Tava passando por ali, lembrei de você e trouxe isso. No dia do aniversário os filhos vão dar o presente? Ok, agora do nada mandar flores com chocolate e dizer eu te amo, não dá. Nada romântico funciona nessa hora. Se não há abertura, romantismo não funciona. Hit. Quem? Ele ou eu? Eu acho que sou eu. Sou eu. Vamos orar por todos vocês aqui. Pai querido, graças eu te dou pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Obrigado, meu Deus, pela restauração do casamento de todos aqui. Obrigado, Pai, porque todos aqui serão restaurados ainda nesse ano de 2026. E essas pessoas se tornarão, já desde agora, restauradoras. Pai, graças eu te dou por toda a tua graça dispensada sobre a vida de cada um. Obrigado pela vida da minha esposa, de compartilhar coisas tão maravilhosas aqui hoje. Obrigado, meu Deus, porque eu não desisti dela. O Senhor tocou no meu coração. Eu peço que da mesma forma, meu Deus, aliás, de uma forma ainda mais intensa e mais profunda, que o Senhor tocou no meu coração, o Senhor toque no coração de cada pessoa que está aqui. Que as pessoas vejam o testemunho da vida dessa mulher, vejam quem essa mulher é. E saibam que o Senhor faz milagres, que o Senhor transforma a vida das pessoas, que não há ninguém que seja descartado, não há ninguém que não possa ser transformado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o maior especialista de todos os tempos de restauração. Aviva o coração de cada pessoa que está aqui. Abre os olhos, meu Deus, de cada pessoa que está aqui, para que perceba o teu agir, para que tenha fé, para que caminhe mesmo sem enxergar, em nome de Jesus. E que ela saiba, meu Deus, que o casamento dela vai ser restaurado, que a família dela vai ser restaurada, que ela vai ter filhos depois dessa restauração, que ela se veja como uma pessoa abençoadora, que se veja como uma pessoa perdoadora. Meu Deus, que as chaves que a gente trouxe aqui tragam mudanças e transformações profundas, meu Pai, na vida das pessoas aqui. Graças eu te dou por isso. Obrigado porque tu és bom. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o maior interessado na restauração dos nossos casamentos, porque o Senhor é o maior interessado na restauração das nossas famílias, porque o Senhor nos deu um lar de paz. Que as pessoas creiam nisso, acreditem nisso, tenham fé nisso e descansem nisso. Que todo mundo aqui, meu Deus, tenha uma ótima noite de sono, durma maravilhosamente bem, tenha um sono renovador. Sonhe contigo, sonhe com a restauração e acorde bem renovado para cumprir as obrigações de amanhã. Graças eu te dou por isso. Também, meu Deus, coloco diante de ti, Senhor, a vida de cada cônjuge, aonde quer que esteja, Senhor, em nome de Jesus. Se estejam fora de casa, se esteja dentro de casa, se esteja com a mente fechada, o Senhor nos deu poder espiritual para interferir nessa situação. Nós declaramos, Senhor,
cônjuges com os corações mudados, declaramos o retorno do amor, declaramos o retorno, Senhor, da alegria de estar próximo, da amizade. Meu Deus, nós declaramos o Teu Espírito Santo neste exato momento, descortinando os olhos, descortinando o coração, abrindo o coração, transformando o coração, fazendo com que essas pessoas de fato, meu Deus, confiem em Ti, enxerguem o Senhor e tenham os olhos abertos. Nós declaramos isso e cremos nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 coisas antes de acabar, aguenta aí. Primeiro, não joguem pérolas aos porcos. Então, cuidado com o que vocês estão abrindo a vida. Fica falando de restauração para quem não quer, para quem não acredita, para quem vive divórcio, para quem acha que é perturbação da mente, para quem acha que é humilhação. Não fale, não vai adiantar. Você tá jogando pérolas aos porcos, você tá baixando sua energia, você não tá se alimentando daquilo que vai te ajudar nesse processo, vai te atrapalhar. Então não conta, fica na sua, não fala. Se não tiver ninguém, eu não tenho ninguém para contar, então não conta. Fala com a gente, não manda direct, fala na terapia, fala com o Senhor. Lembrem, não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, orações de graça. Orações de graça. Amém? Essa versão dela é a versão pastoriza. Agora, se vocês quiserem de novo a versão decoriza, além de ir lá no meu Instagram, vocês podiam pedir pra Eric uma aula, não sei, uma live, alguma coisa aí, as irmãs, as maravilhosas, pra gente fazer só de decoração, pra gente arrumar a casa, deixar a casa em ordem, sobre rotina, hein? Deixar a casa assim, luzinha ambiente, delicinha, cheirosinha, pinturas. O que vocês acham? Eu amo. Se vocês quiserem, agora tem que pedir. Eu tô pedindo pra vocês pedirem, entendeu? No meu Instagram. No Instagram de Eric. Vamos ajudar no meu engajamento. Pessoal, a gente vai salvar a live. A live é pra vocês desfrutarem, é pra vocês ouvirem depois. Vou colocar no YouTube também. Mas agora que eu vou salvar a live, vocês vão lá, comentam, poxa, gostei de ver vocês. Isa, seu cabelo está lindo, está muito maravilhoso. Se você for mulher, olha, se você for homem, não elogie minha mulher, senão eu vou matar você. Deixa eu falar, ele só tá falando isso porque eu tô com o ciricutico de cortar o cabelo. Aí toda hora ele elogia meu cabelo. Aí eu não consigo cortar. Viu? Então comenta, curte, compartilha. A gente vai estar aparecendo aqui mais. Deus tem tocado muito no nosso coração com relação ao chamado que a gente tem. E a gente precisa de vocês engajando junto com a gente, porque esse amor vai dominar o mundo. Nós cremos nisso, acreditamos nisso e contamos com vocês nisso. Esse Instagram tá aqui não é pra ter o maior número de seguidores só. É para alcançar o maior número de famílias restauradas e restauradoras. Amém. Então, ajuda a gente na nossa missão, que é a missão de vocês também. Então vocês têm que, toda vez que aparecer um storyzinho lá, tá aqui apertar no coração. Tudo de engajamento vocês têm que fazer. Beijo grande. Tchau.